Uma ótima noite a você que acompanha a programação da Guardiã da Notícia em áudio e vídeo. Olha, eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes. Vou conversar com Ortiz Júnior. Ele é subsecretário de Assuntos Metropolitanos, foi prefeito 2 vezes de Taubaté, aliás, um dos mais avaliados da história do município. Ele vai me contar sobre o programa Vivo Vale, vai falar sobre a regionalização do estado e também sobre o atendimento aos prefeitos. Vamos lá? Tudo bem, senhor subsecretário de Assuntos Metropolitanos, é isso? Tudo bem, é isso mesmo, bem-vinda. O que faz um subsecretário de Assuntos Metropolitanos no estado de São Paulo? Fundamentalmente, cuida da relação do governo do estado, da interlocução com as várias regiões metropolitanas que nós temos. São quantas no estado? Hoje nós temos 4 regiões metropolitanas e a gente está, nesse momento, tentando ampliar para mais uma em Piracicaba e para vários outros aglomerados urbanos e micro-regiões. Essas 4 são quais? Baixada Santista, Vale do Paraíba, Grande São Paulo e Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Queria que o senhor falasse um pouquinho da regionalização. São 5, tem Campinas também. Campinas? Retificando, são 5, tem Campinas. E como é que faz para organizar? Como é que vocês organizam isso? Cada região tem uma agência metropolitana, essa agência tem lá um conjunto de cargos técnicos que acaba desenvolvendo projetos, investindo o recurso que as prefeituras alocam no fundo metropolitano, que são vinculados a cada uma dessas agências, e também administram os recursos que o próprio governo do estado aporta nesses fundos ligados a cada agência e a cada região metropolitana. Você pode citar algum projeto que deu certo? O projeto de resíduos sólidos que vem sendo desenvolvido nesse momento na região do Vale do Paraíba, o projeto de monitoramento de entradas e saídas de cidades para melhorar a questão da segurança pública. Essa, inclusive, acho que teve um lançamento recentemente na região do Vale Histórico, ali em Cruzeiro. Exatamente, Vale Histórico e Vale da Fé. Nesse momento, a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira está licitando, a partir de recursos transferidos da própria Secretaria de Desenvolvimento Regional. E nós vamos ter entradas e saídas de cidades. Ali tem um problema crônico de furto e roubo de veículos, é uma passagem da Dutra entre Rio e São Paulo, Minas Gerais. Então há um problema de furto e roubo que deve ser combatido, e o combate deve ser melhor realizado agora com o monitoramento de entradas e saídas. Vamos andar um pouquinho? Aí você me conta mais um pouquinho sobre isso. Me fala um pouquinho mais sobre esse projeto de regionalização, esse atendimento com os prefeitos. O projeto de regionalização, ele parte do princípio da organização dos grandes estados da Europa, que é cada porção territorial do país ter uma organização regional para poder atender a demandas comuns. Essa por é exemplo? a premissa. Então, por exemplo, você tem mobilidade urbana, que são demandas comuns. Você tem regiões turísticas que precisam melhorar a mobilidade urbana. Você tem problemas de sustentabilidade ambiental, como, por exemplo, a despoluição de determinados corpos d'água ou determinados rios que atravessam toda uma região, que abastecem essas cidades todas da mesma região e que precisam de projetos de saneamento. São projetos e problemas comuns que devem ser enfrentados com o planejamento regional. Como que vocês apresentam esses projetos para a região? Como é que vocês organizam esses prefeitos? Por exemplo, eles têm facilidade em aceitar esse trabalho de vocês regionalizado? Ou existe um pouco parte de egoísmo, por exemplo? Essa, na verdade, é uma solução para problemas que enfrentá-los de forma individual é muito caro. Então, o Estado tem apresentado soluções coletivas e que são cofinanciadas pelo Estado, cofinanciadas por meio de recurso transferido ao fundo dessas agências fundos ligados a essas agendas. Esses recursos saem da Secretaria do Desenvolvimento Regional? Sai da Secretaria do Desenvolvimento Regional, esse recurso vai para esses fundos e esses fundos custeiam as licitações e os programas desenvolvidos a partir do diagnóstico desses problemas comuns. Então, na verdade, é uma ajuda grande que o Estado vai dar e que já vem dando para as outras regiões já criadas, no sentido de resolver problemas comuns. E problemas caros, cuja solução é muito cara. Resíduos sólidos é caro. Resíduo sólido é caro, tratamento de água e esgoto é muito caro, você tem problemas
de mobilidade urbana, que também são muito dispendiosos para você enfrentar. A malha viária das regiões precisa ser arrumada e você tem um investimento muito alto nisso. Você precisa fazer recuperação de SPs, construir alças novas, construir acessos novos, construir rodovias novas. Isso tudo é muito dispendioso e um único município não tem condição de fazer. Então, na verdade, não há uma resistência grande, ao contrário. Nessas audiências públicas, a gente percebe que há uma grande participação dos prefeitos, dos municípios e toda a cidade quer ser sede da sua região. Por isso que eu disse, não tem um pouco de egoísmo, né, da parte do prefeito, porque é o que você acabou de dizer, ele quer ser a sede da sua região. Como é que vocês determinam isso? Então, egoísmo no sentido de querer para si, talvez é o protagonismo de ter lá a sua sede, mas não no sentido de não querer a divisão regional. Nesse sentido, ele na verdade está abrindo mão de parte do seu do seu poder local para constituir um poder regional, mas eu percebo que a gente não tem tido enfrentamento nesse sentido, a gente não tem tido resistência. Agora, como é que se escolhe? A cidade sede da região é a cidade mais populosa, é a cidade normalmente mais rica, é a cidade que é normalmente um polo de atração de investimentos ou um polo gerador de fluxo de pessoas. Então, normalmente são esses critérios que são avaliados. Existem cidades muito pobres no estado, regiões pobres que precisam de muita ajuda do estado? Existem regiões como a região do Vale do Ribeira, você tem a região do Pontal do Paranapanema e a região do Vale Histórico do Vale da Fé, que tem, nesse momento, 3 programas pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, que são programas para elevar o índice de desenvolvimento humano. São as regiões com menor IDH do Estado. Quando você fala programas para elevar, né, o índice de desenvolvimento humano, que tipo de programas? Programas que contemplam uma melhoria da qualidade do emprego, criando oportunidades de emprego no turismo, como é o caso do programa do Vale do Ribeira. Programas que contemplam a construção de hospitais, como é o programa lá do Vale do Paraíba, que é o Vale da Fé e o Vale Histórico, que é um tripé de assistência hospitalar entre Lorena, Guaratinguetá e Cruzeiro. Esse é o problema crônico da região. Programas, por exemplo, que revalorizam e ressignificam a questão do ecoturismo, o turismo ambiental, como é na questão do Pontal do Paranapanema. Então, esses programas eles estão calcados na ideia de que se você organizar melhor os atores locais, são regiões que têm como característica comum turismo, e você cria outras oportunidades no momento econômico, você consegue gerar emprego, renda, melhora a vida das pessoas. Se você dá uma proteção social melhor por meio dos programas do Estado, você consegue acolher melhor as famílias e protegê-las nesses momentos de crise, principalmente. Na questão da saúde, você dá tranquilidade às famílias, porque você tem preventivamente programas importantes que acabam evitando as doenças mais graves. Na segurança pública, você acaba dando a sensação de segurança para as pessoas, que isso é tão importante para uma família. Na habitação, você consegue construir a sede da família, permitindo ela se desenvolver. Se você somar todos esses esforços, você, ao longo de uma década, você tem um avanço do IDH. E esse é o objetivo do Estado nesses 3 programas. E você tem um case de sucesso? Esses programas, os 3 programas têm experiências já muito bem compreendidas, experiências já assimiladas. Eu acho que dentro do programa Vale do Futuro, que é o mais antigo deles, dentro desse programa já existem resultados muito concretos. Por exemplo? O Hospital de Paraqueraçu, que é um resultado bastante importante, concreto, uma realidade transformada naquela região. Havia um problema muito sério lá de falta de leito hospitalar, falta de assistência hospitalar, e essa assistência hospitalar de alta complexidade ela tem que ser ofertada pelo Estado, e o Estado, com esse hospital, resolve um super problema que sempre existiu lá, de acolher esses pacientes que iam para muito longe buscar leitos hospitalares. Eu acho que isso é um conforto grande na qualidade de vida. E a gente fala de quanto em milhões de reais em investimentos por parte do Estado para conseguir organizar isso? Olha, por exemplo, na região lá do Vale Histórico e Vale da Fé, nós temos em recuperação de infraestrutura, nós temos hoje 220 milhões de investimento, de transferência direta aos municípios por meio do programa mais 80 milhões de investimento, nós estamos falando de 300 milhões de reais de investimento do Estado, diretamente aos municípios, aos 17 municípios na região do Vivo Vale. Na região do Vale do Ribeira, a gente deve ter em torno de alguma coisa
parecida, um pouco mais, porque é um programa mais antigo, que vem sendo retroalimentado ao longo dos últimos 2 anos, então a gente tem ali um pouco mais de investimento, mas ele se iniciou também com 300 milhões. E me fala um pouco, como é que funciona esse atendimento com os prefeitos? Esse atendimento é um atendimento importante, porque os prefeitos vêm até aqui, ao Palácio Bandeirantes, buscando um contato direto e próximo com o governo do estado para tentar resolver problemas dos municípios, e aí sim problemas locais, unicamente locais, e o governo do estado precisa entender um pouco esse problema, aconselhar corretamente e buscar uma solução conjunta, nem sempre com uma contrapartida do município, muitas das vezes com recurso só do estado, mas essa interlocução é fundamental para que esse prefeito se sinta acolhido aqui pelo governo do estado. Quantos prefeitos você atende em média por dia aqui? Puxa vida, num dia como hoje, que é um dia de evento no Palácio, puxa vida, uns 30 prefeitos passaram ali pela secretaria, pelo menos ali, no local onde eu estou, que é a Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos. E tem alguns pedidos assim que não estão ao alcance de vocês? Alguns pedidos fogem da competência do Estado de poder ajudar. Por exemplo, custeio de educação fundamental. Alguns prefeitos solicitam ao Estado colaborar no custeio da educação fundamental, que constitucionalmente não é permitido. O Estado ele tem por obrigação o custeio do ensino médio e do ensino profissionalizante e até do ensino superior em alguns momentos, em alguns casos. Fala um pouquinho do Vivo Vale, né? Desse programa Vivo Vale, o que ele é, como é que está sendo desenvolvido, quanto de investimento, quantas cidades contempladas. É um programa que o governo tem dado bastante protagonismo. O Vivo Vale é um programa bem legal, é um programa que é uma demanda antiga dos prefeitos da região. Nós temos um conjunto de problemas lá. O Vale, em particular essa porção do Vale, que é o Vale Histórico, contribuiu muito com o desenvolvimento do Brasil, porque o ciclo cafeiro, durante boa parte do seu tempo, movimentou a economia brasileira, e o café era o Vale do Paraíba, e o Vale do Paraíba, em particular na região do Vale Histórico, contribuiu muito com essa riqueza do país. Depois do fim do ciclo do café, a partir da quebra da Bolsa de Nova York, nós tivemos um empobrecimento dessas cidades e nunca mais se pensou num programa específico para retomar o desenvolvimento econômico. Por quê? Porque ficou abandonada, né? Esquecimento. São cidades menores, cidades com pouca população, e são cidades que estão lá exatamente na divisa com o estado do Rio de Janeiro, o extremo do Cone Leste paulista, e esse Cone Leste reúne lá um conjunto de cidades que são pouco populosas. Então, não estou dizendo que o Estado não investiu nessas cidades, investiu ao longo dos anos. Você tem, por exemplo, Bananal, que tem a Serra da Bocaina, que é tombado como patrimônio da Unesco, tem 10 mil habitantes, é uma cidade que minisséries são gravadas, tem uma riqueza cultural fantástica, mas realmente é esquecida. Ao longo dos anos, alguns investimentos foram realizados, investimentos pontuais nessas cidades, mas nunca de forma organizada, de forma planejada, um investimento cujo objetivo é mudar a vida dessas comunidades sob vários aspectos. Então, quando eu cheguei aqui em janeiro, e eu sou do Vale do Paraíba, eu sempre comentei, sempre falei muito com o secretário que havia lá um conjunto de municípios na minha região que tinham um IDH tão baixo quanto os municípios do Vale do Ribeiro ou do Pontal, que era justo desenvolver um programa menor, claro, em menor escala, para aquela região. Aí ele disse, olha, perfeito, tenta então fazer o esforço para engedrar o programa, a semelhança do que acontece nas duas outras regiões, vamos identificar os principais gargalos, os principais problemas, e vamos atuar com o nosso programa nesses problemas muito pontuais e específicos. E a gente fez as audiências públicas com os prefeitos, com a comunidade, sociedade civil organizada, atores locais. A gente ouviu bastante e depois idealizamos o programa como resposta a essas audiências públicas.
Fizemos o lançamento, você estava lá, inclusive, foi bem legal, em Cruzeiro. E o programa vem se desenvolvendo hoje de uma maneira bem legal. Eu acho que a principal oferta que a gente vai fazer essa região é a possibilidade de um hospital, ou melhor, de uma assistência hospitalar para a região, para as 17 cidades, que vai funcionar parte em Guaratinguetá, parte em Lorena e parte em Cruzeiro. Acho que talvez essa seja a principal resposta que o governo do estado vai dar a essa região e a principal demanda deles. E tem mais algum programa que vocês pretendem anunciar para essas regiões metropolitanas? Não, nesse momento o Estado está se dedicando a enviar os projetos de lei para a Assembleia para criar essas divisões regionais, né, essas organizações regionais no Estado. E acho que a principal contribuição no ano que vem será um fundo metropolitano único, cujo objetivo do Estado é colocar 100 milhões de reais, e os projetos dessas organizações regionais do Estado, os projetos comuns, vão ser analisados por um comitê aqui de São Paulo, com um conjunto grande de técnicos, e o recurso vai ser liberado para essas agências regionais, para elas poderem desenvolver os projetos. Eu acho que essa é a grande contribuição. É organizar regionalmente, tratar problemas regionais de forma planejada, com planejamento regional e financiar essas soluções por meio de um fundo metropolitano único. Agora, Ortiz, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua vida pública. Como você entrou na política? Você foi prefeito 2 vezes. Como é que está o seu futuro político? Você está aqui na Secretaria do Desenvolvimento Regional, está no Palácio, mas o que você pretende fazer da sua vida? Eu entrei na política muito pela admiração que eu tenho pelo meu pai, pelo trabalho todo dele em Taubaté e na região. O pai foi prefeito lá 3 vezes, em Taubaté, 14 anos. E o primeiro mandato dele eu era muito novo, tinha 7 anos de idade, e eu vi uma super transformação na cidade, uma cidade que era semi-rural, para uma cidade urbana, enfim, um conjunto enorme de investimentos. O governador era o Franco Montoro, que foi um grande parceiro dele. E aí, em um dado momento, eu me vi na faculdade de Direito, fiz faculdade de Direito e História, fiz os 2 cursos, e eu me envolvia muito na política estudantil lá na minha cidade, na universidade. Acabei organizando inúmeros movimentos estudantis em diversos momentos da cena política brasileira, no impeachment do Collor e depois em outros momentos de mudanças que o Estado de São Paulo e o país viveram, e acabei depois me formando, vim para São Paulo estudar. Em São Paulo fiquei mais próximo do partido, mais próximo do governo do Estado. Meu pai era então superintendente do DAE quando eu morei aqui, e aí me candidatei em 2012, consegui vencer a eleição. Você nunca foi vereador? Não, nunca fui. Virou direto prefeito? Prefeito. Nunca tive nenhum mandato eletivo, mas Taubaté vivia um momento difícil naquele momento, entre 2009 e 2012, Taubaté viveu um período bastante difícil na administração pública, e também, como reflexo disso, os serviços públicos pioraram, e nós tínhamos 2 verdadeiras epidemias de morte em Taubaté, epidemia de assassinatos em 2012 e uma epidemia de mortes no trânsito. Nós chegamos a ter quase 90 mortes no trânsito no ano de 2012. Além de 61 assassinatos. A gente fechou o ano de 2020 com 30 homicídios, então a gente diminuiu 50%. Os outros índices a gente diminuiu mais de 75%, nós reduzimos realmente, drasticamente, todos os índices, e um ano com 12 mortes no trânsito. Nós saímos de 90 para 12 mortes no trânsito. E o seu futuro político? O futuro político é ficar aqui até a eleição? Até pelo menos abril do ano que vem, que é o prazo que Você pretende disputar a eleição? Acho que sim, acho que é natural, né? Acho que é um caminho natural para disputar a eleição ano que vem. Eu acho que foram 2 mandatos na prefeitura de Taubaté com repercussão regional. Eu procurei ajudar muito o município, procurei colaborar muito regionalmente, sempre que com os outros prefeitos me pediram. E eu acho que há necessidade da nossa região ampliar a representação em São Paulo, ampliar a representação junto ao governo do Estado.
tenho procurado ajudar muito os municípios da região e acho que é um processo natural, é uma futura candidatura. Obrigada. Esse foi Ortiz Júnior, subsecretário de Assuntos Metropolitanos do Governo do Estado de São Paulo. Olha, para você que deseja rever essas e outras notícias, não deixe de acompanhar a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, na guardiandanoticia.com. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo. Aproveitem, curtam as nossas redes sociais, está bem aí na telinha do seu celular. Até a próxima.